lá e faz 1 milhão. A publicação independente das Tartarugas Ninja, de Kevin Eastman e Peter Laird, foi um enorme sucesso. Oportunidades de licenciamento para fazer produtos com os personagens logo começaram a surgir. Eles fecharam um acordo com a First Comics para publicar versões coloridas das primeiras edições da HQ. A Palladium Books lançou um RPG que adaptava o universo dos quadrinhos, com mecânicas para interpretar diversos animais mutantes diferentes. O livro base foi acompanhado por vários suplementos. A Dark Horse Miniatures era especializada em miniaturas de chumbo para uso em jogos de tabuleiro como RPG e lançou algumas miniaturas das tartarugas e de outros personagens. Empresas como a Palladium e a Dark Horse Miniatures eram pequenas e produziam itens de nicho, então era tudo coisa que Eastman e Laird conseguiam negociar diretamente. Mas para negócios maiores era necessário ter alguém especializado, um agente de licenciamento. Vários agentes de licenciamento vieram atrás de Eastman e Laird, mas quem eles decidiram dar uma chance foi Mark Friedman. Friedman já havia trabalhado com o licenciamento de personagens da Hanna-Barbera e agora estava tentando estabelecer a sua empresa, a Search Licensing. Eastman e Laird fecharam com ele um contrato que permitia representá-los por 30 dias. Ele teria esse prazo para conseguir alguma oportunidade interessante. Eles deram a Friedman um boneco artesanal de uma das tartarugas e um exemplar da primeira tiragem do número 1 do quadrinho das tartarugas, onde escreveram Vai lá e faz 1 milhão, se não... E Friedman saiu com um boneco da tartaruga no banco do passageiro, procurando por alguma empresa interessada. Friedman levou a ideia de uma linha de brinquedos das tartarugas para diversos fabricantes de brinquedos diferentes, mas não despertou o interesse de nenhum deles, algumas dando como motivo o fato de que as tartarugas não eram conhecidas o suficiente. Algumas empresas de brinquedos Friedman preferiu evitar, pois sabia que muitas empresas costumavam adquirir uma ideia só para engavetá-la, sem desenvolver nada. Só comprava os direitos, mas enterrava para evitar concorrência para as suas linhas de brinquedo em andamento. Esse era o caso da Mattel. Friedman acabou encontrando uma empresa promissora, a Playmates. A Playmates foi fundada na China em 1966 por Sanshan Taiho e abriu uma filial nos Estados Unidos em 1977, primeiro em Boston e depois outra em 1983 na Califórnia, que é a que recebeu Mark Friedman. A Playmates não era uma empresa tão grande. Eles fabricavam muitos brinquedos para outras empresas, e esses eram lançados sem o nome da Playmates. Mas agora a Playmates estava querendo lançar brinquedos próprios, com sua marca. Eles conseguiram algum sucesso com uma linha de bonecas falantes, as Crickets. E essa ideia dessas tartarugas ninja para virar uma linha de bonecos era algo que o pessoal da Playmates enxergou potencial. Achavam que as tartarugas ninja, da forma como eram apresentadas nos quadrinhos, era algo um pouco adulto demais, mas o conceito poderia ser adaptado para ficar mais apropriado para crianças. Mark Friedman arranjou uma reunião entre o pessoal da Playmates e Kevin Eastman e Peter Laird. Para esculpir um protótipo, a Playmates contratou a Werner Studios, de Steve Werner, e um primeiro protótipo foi feito. A tartaruga ninja tinha uma pequena cauda, que acabaria sendo removida. Várias ideias foram discutidas entre a Playmates e os criadores das tartarugas. Eastman e Laird levaram um caderno com várias ideias para possíveis novos personagens para a linha de bonecos articulados. O desenvolvimento da ideia foi tudo bem planejado e envolveu várias pessoas diferentes e várias empresas diferentes. A Playmates contou com a colaboração de uma agência de publicidade, Jerry Sachs. A agência Sachs Finlay resumiu o conceito do projeto como verde sobre tijolos, algo que representava a ideia de criaturas mutantes num ambiente urbano, tudo com muitas referências a materiais radioativos. Estava claro para a Playmates e para Sachs que só um gibi não seria o suficiente para sustentar uma linha de brinquedos. Precisariam também de um desenho animado.
Naquele ponto, já era um padrão na indústria dos brinquedos, especialmente quando se tratava de action figures, que fosse lançado junto um desenho animado que funcionava como um comercial de 20 minutos. Sachs entrou em contato com a Murakami Wolf Swenson, estúdio de animação liderado por Fred Wolf. Os roteiristas da MWS também colaboraram com ideias que acabaram aparecendo na linha de brinquedos. Inicialmente, na Playmates, falava-se sobre todos os vilões da linha de brinquedos serem humanos e todos os heróis animais mutantes. O foco na ideia de um ambiente urbano levou à criação de figuras típicas de uma cidade, como um bombeiro, um padeiro, mas todos em versões exageradas, com armas que remetiam às suas profissões. Mas acabaram decidindo incluir vilões mutantes e heróis humanos, e a primeira leva de brinquedos teria uma mistura entre personagens dos quadrinhos, alguns com algumas modificações, e novas criações de Eastman Laird. A Playmates queria que o Splinter não fosse apenas um mentor, mas sim o líder de uma equipe de heróis mutantes. Mas conforme as conversas progrediram, Eastman e Laird convenceram a Playmates que Leonardo continuaria sendo o líder do quarteto de tartarugas. A Playmates sugeriu que os bonecos viessem acompanhados de armas e acessórios destacáveis e sem pintura, no estilo dos Comandos em Ação, ou G.I. Joe. A mudança mais significativa que a Playmates sugeriu, que foi aceita por Eastman e Laird, foi diferenciar mais as tartarugas. Nos quadrinhos, todas usavam máscaras vermelhas, pelo menos nas capas que eram coloridas, porque dentro do gibi era em preto e branco. E na HQ, elas eram diferenciadas pelas suas personalidades e por suas armas. Para os brinquedos, precisaria ser algo mais na cara, algo que a criança batesse o olho e enxergasse qual tartaruga era aquela. E também para justificar a compra de outra tartaruga. Cada tartaruga ninja então ganhou uma máscara de cor diferente. Rafael continuou com a vermelha, Michelangelo ganhou uma laranja, Leonardo azul e Donatello roxa. As fivelas dos cintos passariam a ter a inicial de cada tartaruga, e as peles delas também teriam tons diferentes de verde. Leonardo quase teve a pele bem azulada, mas no final recebeu um tom de verde bem escuro. O processo de esculpir os personagens foi bem ambicioso. Steve Werner e sua equipe criaram alguns personagens enormes, que precisaram ser repensados para viabilizar a produção. Mesmo assim, mantiveram muitos detalhes. As action figures teriam no mínimo 7 pontos de articulação, incluindo pescoço, ombros e quadris. John Handy, da Playmates, teve a ideia de uma articulação giratória nos cotovelos. O desenho animado estava sendo desenvolvido em paralelo e teria alguns designs bem diferentes para as tartarugas, mas a primeira leva de brinquedos seria bem influenciada pelos quadrinhos. As expressões delas mostravam dentes rangendo e os olhos sem pupilas. Os primeiros bonecos seriam as 4 tartarugas, o Mestre Splinter, que ganhou um arco e flecha que ele não usa nos quadrinhos, April O'Neil, com um novo macacão amarelo, o Destruidor e um soldado do clã do pé. Rocksteady e Bebop eram a novidade, que não existiam nos quadrinhos, e foram batizados por David Wise, um dos roteiristas do desenho animado. Cada embalagem trazia uma ficha do personagem para recortar e colecionar, uma das razões pela qual essas cartelas são tão valiosas hoje em dia, e também incluía a história ilustrada do personagem, algo que seria removido em levas futuras da linha de brinquedos. Além dos bonecos, também lançaram veículos. Também foram lançadas máscaras e armas de plástico para as crianças brincarem. O contrato foi assinado com a Playmates em dezembro de 1986. Houve uma grande festa na Mirage, aquele quadrinho independente publicado pegando dinheiro emprestado para inteirar o pouquinho que eles tinham. Em 3 anos estava virando brinquedo e desenho animado. O lançamento dos brinquedos ficou marcado para o verão dos Estados Unidos de 1988, mas antes disso precisariam lançar a versão animada das Tartarugas Ninja, aquela que serviria para apresentá-las para o grande público. E que, para ficar o mais acessível possível,
fizeram várias concessões em relação aos quadrinhos. Na próxima parte vamos falar sobre a primeira série animada das Tartarugas Ninja, então ativa o sininho para receber a notificação quando o vídeo ficar pronto. Um abraço e até uma próxima.